né? A partir de 1990, aqui no Brasil, nós temos... Opa, passou aqui. Nós temos esse segundo conceito, né, que esse conceito aqui mediano, que diz o seguinte: porto organizado, ou seja, nós passamos de porto, simplesmente porto, né, para a época, na década de 90, passamos a chamar porto organizado. Então, o que seria isso? É aquele construído, né, e aparelhado com toda a infraestrutura para atender às necessidades da navegação e armazenamento das mercadorias concedidas ou exploradas pela União, né? Então, o que temos aqui para frisar da diferença de um conceito anterior para esse, que é justamente essa palavra aqui, ó, aparelhado com toda a infraestrutura, né? Construído e aparelhado, ou seja, começam então a surgir novos equipamentos, novas situações, que iria melhorar com certeza a logística, né? Na próxima aula eu vou dar exemplos aí do que era no embarque de carga, né? E o que é hoje, tá? E esse terceiro e último conceito de porto, que é um conceito mais atual, né? Que diz o seguinte, que trata-se de um complexo comercial e industrial, devidamente organizado para a acostagem de vários tipos de embarcações, direcionando a exploração do transporte aquaviário, né? Então, aí já entra algum contexto diferente, né, desse primeiro e segundo conceito, que é o complexo comercial e industrial, né? Nós temos pergunta, por favor, Tatiana. Temos sim, da Ana Daniele, do Polo Olinda. O senhor acha que existe qualificação entre funcionários do OGMUTECOM, treinamento e manutenção desses treinamentos? Do OGMUTECOM? Daniele. Ana Daniele. Ô, Ana, boa noite. Na realidade, o TECOM SUAP é uma empresa privativa, né? Uma empresa que atua na área de logística. Como é uma empresa privativa e atuam com a mão de obra mista, que tipo de mão de obra é essa? Nós temos uma mão de obra que talvez seja desconhecido de você ou de vocês, que é a mão de obra avulsa portuária, né? Essa mão de obra ela atua exclusivamente em áreas públicas. E existe a mão de obra portuária pela CLT, que são eu, você e qualquer um que venha a ingressar nesse sistema, né? Como a empresa privativa, logicamente, tem que preparar os seus funcionários, né? Então, quanto mais tiver preparação, maior ênfase terá, ou seja, resultados melhores terão a empresa. Espero que tenha respondido. Se não, por favor, pode perguntar novamente. Então, voltando para esse nosso terceiro conceito, frisei aqui a palavra complexo, né, industrial e comercial, e vários tipos de embarcações. O que significa isso? Antigamente, só existia um tipo de embarcação, né? Era chamada de embarcações de carga geral, onde era transportado qualquer tipo de carga. Isso aí demorava muito, os embarques eram complicados pra caramba, e a gente vai ver isso na segunda aula com mais detalhes, né? Então hoje, modernamente, existem vários tipos de embarcações, às vezes embarcações exclusivas para aquele tipo de carga, né? O que melhora bastante a logística, né? A rapidez com que essas cargas são embarcadas ou desembarcadas nessa nova visão industrial, né? Então, espero que tenha entendido então esses três conceitos diferenciados, né, diante da história portuária brasileira, né, que esses conceitos vão aí acompanhando o desenvolvimento portuário. Bom, nosso terceiro slide diz o seguinte: classificação dos portos, né? Os portos se classificam ao contrário que muitas pessoas imaginam, né, os portos não são apenas de águas salgadas, ou seja, portos marítimos, né? Existem outros tipos de portos, como fluvial e como lacustre, né? Então, nesse primeiro conceito, marítimos é o situado em litorais, baías ou ilhas, né? Por exemplo, o Porto de Recife, né? Um porto, essa primeira foto aqui em cima, isso aqui é o Porto de Recife, é um porto marítimo, né? Banhado aí pelas águas atlânticas, né?
O fluvial é situado no estuários e margem dos rios. Exemplo, esse aqui da esquerda, essa foto de baixo da esquerda, que é o Porto de Belém, né? E Manaus também, né? Lá são banhados por vários rios profundos, né? E são considerados portos fluviais, tá? Que tem direção, né? Que vão desembocar no mar. E tem o lacustre, né? Que é essa terceira foto aqui à direita, que é o situado em lagoas ou lagos, né? Por exemplo, o Porto de Chicago. Interessante que esse lacustre aqui, ele é feito pelo homem, né? Ele não é natural. Foi feito exclusivo para se trabalhar nesse porto aqui, né? Bom, a partir desse slide, nós vamos começar a estudar a parte interna do porto, né? Que é chamada de área primária. Quando a gente abre o nosso livro de normas regulamentadoras, nós vamos ver lá uma parte que fala sobre áreas primárias e áreas secundárias, né? Então, o que seria área primária? Imagine um conjunto, né? Então, tudo que está dentro desse conjunto pertence à chamada área primária, né? E o que está fora desse conjunto, né, dependendo do tipo de porto, né, por exemplo, o Porto de Suape, que nós vimos o filme agora há pouco, ele tem uma área retroportuária de 27 a 30 quilômetros, né? Então é muita extensão, mas é considerado uma área retroportuária, porque atende aí às necessidades do porto, né? O porto oferece as condições necessárias para que essas empresas atuem nessa área primária, né? Logicamente, existe aí dentro da área primária diversos tipos de segmentos de empresas, né? E alguns outros portos menores, existe uma área retroportuária de 5 quilômetros, de 4 quilômetros, né? Ou seja, de acordo com as condições do porto, né? Essas áreas diminuem ou aumentam de acordo com suas situações, né? Então, a nossa primeira área que nós vamos ver, dessa parte interna, né? São os armazéns. O que são armazéns? São áreas destinadas à guarda de mercadorias, né? Provenientes ou destinadas ao transporte aquaviário. Essas instalações de ordem pública ou privativas possuem toda uma infraestrutura para o armazenamento das cargas, né? Então, armazém, imaginem um armazém portuário, né? Então, geralmente, são grandes áreas, são imensas áreas, né? Aqui nós temos algumas fotos, mas que não mostram a realidade da dimensão, né, desses armazéns. São áreas cobertas, né? Todo armazém tem que ser coberto e protegido por paredes laterais. Por que isso? Existem cargas que não aguentam intempéries, não aguentam temperaturas, não aguentam, são muito sensíveis, né? E essas cargas têm que ser guardadas em um local propício, né? Porque senão perde-se o valor ou perde as condições. Então, os armazéns servem para isso. Por exemplo, sacaria, açúcar, granéis. Geralmente as cargas de granéis ou são armazenadas em silos, que nós vamos ver, ou são armazenadas em armazéns. Seguindo, nós temos o cais. Os cais são áreas destinadas, também chamadas, né, de berços. Esses locais são destinados à atracação dos navios no porto, né? Cada cais possui um armazém ou um pátio e todas as condições necessárias para uma boa operação portuária. Ou seja, o cais, quando a gente fala cais, berço, são os locais onde os navios atracam. Ali eles ficam à espera do término, ou do embarque ou desembarque, né? Todo cais tem que ter toda uma condição, dar condição à embarcação, dar condição aos marítimos, né, que não são trabalhadores avulsos. Marítimos pertencem à NR30, que nós não vamos estudar, né? São um outro tipo de classe de trabalhadores, né? São os marítimos. Essa classe atuam dentro das embarcações, né? Para fazer ela se movimentar, né? Então são chamados de marítimos. E todo cais, como diz aqui a redação, apresenta ou um armazém coberto,
ou um pátio, né? Que nós vamos ver também essas condições. Então, cais também faz parte da parte interna, ou seja, a parte primária de um porto. Deixa eu passar aqui, pronto, vou passar aqui para o pátio logo, para a gente não perder o raciocínio, né? Eu falei aqui na redação, diz o seguinte, que os pátios podem ser de ordem pública ou privada,